Bom, pessoal, pelo tardar da hora, tá ficando meio difícil a sombra, né? Eu vou tirar algumas coisas aqui, que a hora que começa a gravar, ele fica um pouquinho mais alto o caderno. Deixa eu diminuir aqui. Bom, espero que vocês, que não atrapalhe muito a visão, a sombra que tá fazendo aqui do meu apetrecho do meu suporte de celular, tá? O próximo eu gravo mais cedo e aí a gente não vai ter esse problema de sombra, tá bem? Bom, para não demorar muito, porque meu celular já está super carregado de vídeo. Medida e comprimento de arco, então, tá? Nós falamos lá na primeira aula sobre transformação, conversão de medidas, quando a gente falava em arco e ângulo, lembrando que o ângulo é aqui, né, esse pequenininho, e o arco é o pedaço aqui da circunferência. Ó, tá vendo a circunferência a lápis aqui clarinha? O vermelhinho é o arco referente a esse ângulo de 60 graus. O ângulo a gente fala em graus ou radianos, né? Que agora a gente trabalha com isso, que a gente quando usa o pi. E aqui o arco, a mesma coisa. Só que esse arco, como ele faz parte da circunferência, né? Da linha aqui, a gente pode medir isso em comprimento também. Eu coloquei a relação aqui, ó, o ângulo de 60 graus, ele em radianos, ele é π sobre 3, lembra daquela conversão? E em comprimento, quer dizer, em centímetro, né? A gente usa uma formulazinha, uma relação para fazer a transformação. A gente pode usar a regra de 3 também, né? Eu vou comentar depois, mas a gente pode usar essa relação aqui. O que essa relação ela tem? Ela tem o ângulo central, a medida do ângulo central em radianos, o L é o comprimento do arco, que é o que a gente quer, e o R é o raio da circunferência. Eu coloquei tudo aqui, ó, tá? Então, num exemplo, se o R for 8, isso aqui vai ser dado no exercício, por exemplo. Então, como é que eu faço para descobrir o L? O alfa é aquele ângulo que a gente comentou lá, o π sobre 3, o ângulo de 60 graus. O L é o que eu quero e o R é 8. Vira uma grandeza, né? Uma grandeza diretamente proporcional aqui, uma regrinha de 3, a gente aplica a regrinha de 3, porque é uma proporcionalidade. Então, fica o 3 multiplicando o L, o π multiplicando o 8, o 3 passa dividindo, lembrando que π é 3,14, então fica 3,14 vezes 8 dividido por 3. Fazendo os cálculos dá um valor aproximado, por conta do π ser um número decimal e irracional, né? Então a gente aproxima aí os valores, tá bem? Eu vou tirar um pouquinho mais de coisa aqui para vocês verem o caderno direitinho, que a hora que começa a gravar, a imagem dá um zoom, parece, e aí fica mais próxima. Deixa eu tirar aqui. Acho que dá para vocês verem direitinho, por conta de depois copiar, tá? Lembra quando eu falei que a gente pode, ao invés de aplicar essa relação para determinar a medida, o comprimento do arco, né, esse tamanho aqui, a gente pode usar uma regra de 3 diferente, de uma forma diferente. Deixa eu mudar aqui o caderno para vocês verem. Aqui funciona da seguinte forma. A circunferência toda, ela é um ângulo de 360 graus. E eu tenho uma fórmula para calcular o comprimento dessa circunferência, que é 2πr. Lembra isso? Já ano passado nós vimos no 9º ano. Então, a gente, tendo o raio dessa circunferência, a gente aplica na fórmula e descobre o comprimento da circunferência inteira. E aí eu posso fazer uma regra de 3. Como é que seria essa regra de 3? Vamos supor que o meu raio aqui seja 5 centímetros. Então, ficaria 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o 5. 2 vezes 5, 10, vezes 3,14 vai dar 31,4. Então, isso é o comprimento da circunferência inteira. Mas e aí? E aí? Como é que eu faço, então? Acho que vocês não estão pegando a medida. Bom, usando a regra de 3, não usando aquela relação que a gente falou ali atrás, eu posso falar o ângulo de 360 graus
ele vale 31,4 o comprimento, a relação, né? Quando eu tenho a circunferência toda, a relação de medida é 31,4. E o ângulo de 40 graus? Coloco um X aqui, que é o que eu quero, multiplica em cruz e calcula a medida do arco, né? Do arco referente ao ângulo de 40 graus. Também pode ser feito dessa forma, tá? Só que aí, ao invés de usar alfa igual a L sobre R, você vai ter que usar a fórmula do comprimento e aí depois aplicar a regra de 3, tá? Aí fica a critério de vocês a maneira de usar, tá bem? Aqui nesse cantinho eu coloquei uma outra fórmula que é a da metade da circunferência. Como é metade, o 2 não aparece, tá vendo? É meia circunferência, né? Então fica π vezes R, tá? E uma observação. Quando você tem essa relação aqui, se o teu ângulo central medir 1 radiano, né? O ângulo central, se aqui for 1, teremos que o L, o comprimento aqui, ele vai ter a mesma medida do raio. Ora, é lógico, né? Se aqui for 1, que número que eu divido por outro para dar 1? Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo. Então, quando aqui for 1 radiano, significa que o L e o R, quer dizer, o comprimento do arco e o raio da circunferência, mede a mesma coisa, tá? Eu vou deixar uns exercícios do livro para vocês, do livro didático, esse aqui, mas eu vou colocar direitinho lá no Classroom, tá? No livro didático, vocês têm uns exercícios resolvidos na página 11, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, aqui na página 10 tem uma explicaçãozinha dessa teoria que eu dei. E na página 12 vai ter uns exercícios, tá? Eu vou colocar direitinho lá no Classroom quais exercícios vocês vão fazer, tá? E a data para me entregar. Por enquanto é só. Até mais. Se ficou dúvida, né? Tava esquecendo de falar. Coloquem observações ou anotações lá no comentários lá no Classroom ou mesmo no grupo de WhatsApp, tá bem? Até mais.